Boa noite, Diego. Boa noite, Thales. Boa noite para quem nos ouve. Foi uma condenação muito parecida com aquela que já se ensaiava desde ontem para o primeiro acusado e que se confirmou no dia de hoje. Portanto, uma condenação que aceitou a integralidade da acusação, entendendo que o réu, que foi hoje condenado, através de uma multidão à qual ele aderiu, tentou dar um golpe, tentou violentamente suprimir o funcionamento regular dos demais poderes, participou de uma organização criminosa e cometeu danos, inclusive contra patrimônio tombado, e que por isso responde pelos atos dessa multidão à qual ele voluntariamente aderiu. Teve uma pequena divergência em relação ao primeiro condenado, que foi uma pequena diminuição de pena, porque ele não teria ficado incitando nas suas redes sociais outras pessoas a aderir, né, e por isso entendeu que a conduta dele era um pouquinho menos grave. Mas, enfim, substancialmente, uma condenação como a de ontem. Thales, Oi, tem pergunta ao eu não professor? estou ouvindo. Não estava ouvindo? Ah, tá. Eu não tava ouvindo você. Professor, o que que o senhor destaca nessas duas condenações? Eu, por exemplo, achei que a coisa que me chamou mais atenção foi a discussão sobre o golpe de Estado, porque, fora os dois bolsonaristas, né, o Cássio Nunes Marques e o André Mendonça, os outros todos embarcaram nesse raciocínio de que houve uma tentativa de golpe de Estado efetivamente. Isso daí não aponta, no seu ver, para o Bolsonaro? Olha, eu acho que isso, sem dúvida, aponta, na maneira como foi retratada a atuação da multidão. O que se disse é o seguinte, e essa discussão apareceu muito quando se debateu a competência do tribunal, né? Então, talvez valha a pena a gente fazer esse retorno. Essas pessoas que estão sendo julgadas não são pessoas que têm o que a gente chama de prerrogativa de foro, o que popularmente se chama de foro privilegiado. Por que elas estão sendo julgadas no Supremo? Porque, desde o princípio, a investigação, a procuradoria, a acusação agora entendeu que essas pessoas agindo em multidão eram parte de uma empreitada mais ampla que queria dar um golpe de Estado. E essa empreitada mais ampla envolvia outras pessoas, além daquelas que foram lá e, digamos assim, colocaram a mão na massa, invadindo o prédio e quebrando coisas. Quem são essas pessoas? Algumas são autoridades que têm prerrogativa de foro, deputados e deputados daquele núcleo mais duro do bolsonarismo. Uma outra é o próprio Bolsonaro, certo? Portanto, desde o princípio, está posta a tese de que isso não foi um ato que se resume a quem invadiu os prédios. E, sem dúvida alguma, o Bolsonaro é um dos suspeitos. Eu acho que não só a interpretação de que essa multidão era uma multidão que estava agindo, eventualmente, inclusive, por autoria ou, no mínimo, por instigação de outras pessoas, os autores intelectuais, instigadores, pode levar o Bolsonaro, como também esse desenvolvimento recente da delação do Mauro Cid pode ajudar nesse sentido, porque, ao que tudo indica, o tipo de prova que se espera que o Mauro Cid consiga entregar, e ao que consta o acordo de a homologação, né, o acordo que foi homologado efetivamente se propõe a isso, tem a ver com o golpe de Estado. Portanto, existe a expectativa de que talvez mais investigações consigam colher uma prova cabal de que havia, se não autoria intelectual, pelo menos uma instigação do Bolsonaro dessas pessoas. Então, sem dúvida alguma, ele está no horizonte, pelo menos na investigação, com certeza. Pois é, Outro tava... ponto que eu achei... Oh, perdão. Não, Thales, vai lá, emenda aí. Outro ponto que eu achei curioso e foi quando o advogado, no primeiro julgamento, quando o advogado falou que os militares deixaram os manifestantes ficarem em frente aos quartéis, deixaram os manifestantes agirem livremente, e aí ele quis imputar ao Estado a responsabilidade pelo golpe, porque os militares deixaram. Eu achei muito curioso isso, porque isso pode se voltar
contra os militares. Quer dizer, foi um membro da defesa atacando os militares que defenderam os golpistas. Pois é, mas veja, Thales, aí talvez a gente tenha que... difícil, né, a gente saber enxergar a profundidade do que pode estar na mente, né, das teses ou das alegações. Mas uma das possibilidades, que eu acho que é uma possibilidade plausível, é dizer o seguinte: na cabeça de algumas dessas pessoas, eles estão sofrendo um julgamento político. Portanto, se eu estou sofrendo um julgamento político, eu preciso dar um jeito de construir uma defesa que seja uma defesa política. E uma defesa política pode muito bem utilizar a estratégia de querer trazer os militares para dentro, né, da confusão, digamos assim, porque você imagina que se os militares estiverem diretamente envolvidos, pelo menos no debate, né, do que aconteceu, como potenciais estimuladores, como tendo sido condescendentes com o que aconteceu, o cálculo pode ser o Supremo, uma coisa é o Supremo vir contra mim, contra uma pessoa pequena aqui e tal, que saiu ali do interior e pegou um ônibus e foi para Brasília e fez aquilo. Outra coisa é o Supremo querer comprar essa briga com os militares. Não por acaso, me parece, na sessão de hoje, o ministro Alexandre de Moraes foi bastante contundente em distanciar os militares do que aconteceu. Ele fez uma ressalva explícita. Olha, ainda bem que os militares não embarcaram nessa loucura. Por quê? Porque se os militares forem tirados da suspeita, né, se ficar evidente, se ficar explícito que não são os militares que estão sendo julgados aqui, inclusive não indiretamente, evidentemente o Supremo fica muito mais à vontade para dar um julgamento mais duro, para dar um recado mais contundente. Se as defesas conseguem colocar no centro do julgamento também os militares, né, talvez eles imaginem que isso vai obrigar o Supremo a se refrear um pouco em benefício dos clientes dele. Sobre isso, professor, hoje durante o julgamento, né, do Thiago, agora o segundo réu, o advogado dele e o ministro Alexandre de Moraes tiveram um embate forte, né? O advogado disse que o ministro teria rancor do que chamou de patriotas. Eu estou vendo aqui, até o UOL está destacando a resposta do Alexandre de Moraes, chamou o advogado de patético e medíocre, né? Essa estratégia aí da defesa e essa resposta do ministro também. Olha, de novo, acho que as defesas têm uma leitura de que uma grande parte desse julgamento é um julgamento político e, portanto, coisas que podem não fazer sentido juridicamente, talvez nas cabeças deles façam sentido politicamente. Uma outra coisa que pode fazer sentido politicamente é você deixar muito patente que você reputa que aquele julgamento é um julgamento ilegítimo, né? E que, assim, você não reconhece, por uma questão inclusive subjetiva, né, a autoridade de quem está te julgando para te julgar. E nesse caso a questão subjetiva seria a parcialidade, né, a animosidade pessoal do julgador em relação a quem é julgado, né? Normalmente isso é uma estratégia que do ponto de vista jurídico tem muito pouca chance de êxito. Advogados devem ser cuidadosos no trato com magistrados, porque, evidentemente, né, do julgamento deles depende o sucesso da causa que você defende. Mas, algumas vezes, quando você tem um cálculo de que, né, aquilo pode, lá na frente, nem que seja como uma retórica política, de alguma forma te dar algo, né, a que você possa se agarrar, mesmo que seja para fazer só um discurso político em torno da sua defesa, talvez isso explique o porquê desse embate, né? Mas, enfim, não é o tipo de coisa usual, né? O Alexandre de Moraes... Um ataque pessoal, digamos. Uma coisa é você dizer, desculpa, Thales, uma coisa é você falar, olha, aqui não há competência, né? Não há poder para julgar, entendo aqui que há parcialidade do magistrado, mas, enfim, numa forma que seja compatível com a urbanidade que é pressuposta às relações entre advogados e magistrados, né?
Abdi, antes de passar a palavra ao Thales, só com a imagem ao vivo agora do Supremo, porque começou o julgamento do terceiro réu, né, o terceiro acusado, do Matheus. A gente está com imagens aí, o Matheus Lima de Carvalho Lázaro está sendo julgado nesse momento. Vamos ouvir só um trechinho do que fala o ministro Alexandre de Moraes? A intervenção é militar. Então, aqui, o caso, ele eu diria, excessivamente comprovado. E eu vou aqui passar exatamente as provas, afastando novamente as preliminares, já afastamos aqui por absoluto respeito, inclusive a Defensoria Pública da União, que atuou nesse processo e vem atuando desde o início nas audiências de custódia. Quero aqui também deixar consignado o meu respeito e admiração pelo trabalho que foi feito pela Defensoria Pública da União e pela Defensoria Pública do Distrito Federal, em apoio à Defensoria Pública da União, inclusive nesse processo, prontamente assim, que houve a perda do prazo. Aí, acompanhamos um trecho, o militante Matheus foi preso com uma faca, uma jaqueta militar, uma camisa da seleção brasileira, e ele chegou a falar, mandar áudios, mensagens, em que dizia que tem que quebrar tudo para que o exército possa entrar. Thales? A outra questão que eu queria fazer ao doutor Rafael é o seguinte: o senhor é um advogado. O advogado o Alexandre de Moraes chegou a falar, esse discurso do senhor, que falou para o advogado de hoje, e também o de ontem foi criticado por isso, esse discurso do senhor pode servir muito para a internet, o senhor usar para a internet, quem sabe até para se candidatar a vereador. Agora, para o seu cliente não deve servir. O senhor acha que serve para o cliente dele? Eles defenderam bem os clientes ou eles abandonaram os clientes e quiseram mais se promover? Thales, eu, inclusive por um dever legal, não posso comentar, eu sou eticamente impedido de comentar a atuação de colegas e de advogados, tá? Não posso fazer isso, enfim. Julgo que essas pessoas, o advogado de ontem especificamente é um ex-desembargador, enfim, julgo que ele potencialmente fez o que ele julgou que era a melhor estratégia. O senhor faria isso? Cliente dele. O senhor agiria com essa... O senhor teria essa estratégia? Cada pessoa tem o seu temperamento, a sua inclinação, a sua, enfim, forma de abordar e de lidar com os problemas jurídicos que te são apresentados. E eu, inclusive, não tenho nem a mesma quantidade de informação que esses outros advogados têm, né? Eles têm muito mais informação do que eu tenho sobre a situação dos clientes, eles discutiram as coisas com os clientes deles, enfim, eles foram lá e tentaram conversar com os ministros, conseguiram, não conseguiram, não tenho como me colocar numa posição... Senhor, me desculpe, desculpe então, imagina, é um mau jeito de jornalista, botar as pessoas em saia justa. Entendo perfeitamente. Eu que peço desculpas por ser legalmente impedido de dar a resposta que você e talvez, enfim, quem está nos assistindo quisesse ter. O Thales falou sobre o primeiro e o segundo. Estou aqui com a terceira advogada desse terceiro réu, né? E ela abre também com um discurso que com certeza vai ser replicado aí nas redes sociais e na imprensa, porque ela disse o seguinte: ela disse que o sonho dela era ser ministra do Supremo Tribunal Federal. Ela disse ainda que hoje tem vergonha do Supremo, ali na argumentação. Disse que ela fez um deboche com Alexandre de Moraes, disse que tem medo de estar ali, chorou e falou que o cliente dela é um menino de 23 anos e foi preso em flagrante. Foi o discurso dela. Também não vou pedir para o professor comentar, porque ele já disse que não pode avaliar, mas de qualquer maneira é só para a gente trazer mais um ao momento em que essa advogada faz esse discurso que com certeza vai ser replicado, né? Ela fala que o sonho dela era ser ministra do Supremo, mas que hoje ela tem vergonha da Suprema Corte, foi o que ela disse aí no julgamento. Bom, são julgamentos em que os olhares... Diego. Oi, professor. Deixa eu só fazer uma observação. Assim, eu acho que, principalmente quando a gente fala de uma defesa criminal, as pessoas que ocupam ali a tribuna para fazer a defesa devem ter muita liberdade, né? Inclusive para fazer um discurso emotivo, um discurso
um discurso contundente mesmo, né, na defesa dos seus clientes. Acho que a gente tem que saber que essas pessoas precisam ter o máximo de possibilidade de agir, de falar o que elas julgam que é o melhor para a defesa dos seus clientes. E depois, enfim, eu assisti especificamente a essa sustentação oral toda, em nenhum momento ela foi interrompida, ela pôde falar tudo que ela quis, né? Então, enfim, teve o seu espaço de defesa assegurado e possivelmente os ministros vão reagir a isso na forma também que entenderem adequado.